Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de abril de 2022 do fundo DECRI e também de fundo de investimento imobiliário, né? Enfim, fundo de papel HCTR11. Então a gente vai ver aqui a performance dele nesse mês de abril, né? Que baixou bastante aí de preço, mas pagou um baita provento no mês de abril. A gente vai ver aqui então essa performance. Mas antes de mais nada, queria te agradecer por estar assistindo esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, vem fazer parte dessa família e também deixe o seu like, que também ajuda bastante a gente aqui a disseminar essas informações, e também use os comentários para colocar suas sugestões de vídeo e também compartilhar com a gente. Se você é cotista do HCTR11, qual o percentual da sua carteira hoje? Eu não sou cotista do HCTR, já foi minha maior posição na carteira. Aproveitei e vendi ele bem alto ali a R$ 149 na época, mas já estou pensando em comprar novamente, né? Pela análise que eu fiz no relatório aqui, e vou compartilhar isso com vocês. O fundo está bem interessante, né? Apesar aí do ponto fraco, né? Que tem falado por aí, também não posso confirmar, é a questão da gestão do fundo. Mas a gente vai ver as características aqui que o relatório nos apresenta. Então, esse relatório também vai estar na descrição do vídeo. Você pode baixar, fazer uma leitura mais detalhada também. E também tem na descrição o nosso endereço, nosso grupo do Telegram, para você se inscrever lá, ficar ligado nos vídeos que a gente posta aqui no canal e também conversar com outros investidores que também investem em fundos de investimento imobiliário e também em FIAGROS. Então é uma troca de conhecimento saudável que a gente faz lá no nosso grupo do Telegram. E também você fica ligado, né, nos sorteios que a gente faz aqui também no canal. Então vamos lá, relatório gerencial de abril do HCTR11. Então, como eu falei, um fundo de papel que investe preponderantemente em CRIs, né? Então a gente vê aqui a política de investimento do fundo é exatamente essa: investir preponderantemente em CRIs, é para investidores em geral, gestão ativa, né? E também o fundo tem lá desde setembro de 2018. Então o fundo partindo aí para o quarto ano de existência, né? Então já tem aí 3 anos e meio aproximadamente, prazo de duração indeterminado. Ele é gerido pela Hectare Capital Gestora de Recursos, administrado pela Vortex, e tem uma taxa de administração de 0,21% ao ano sobre o PL, uma taxa de gestão de 0,99% ao ano também sobre o PL, e uma taxa de performance, a taxa de 10% sobre o que exceder a variação de 100% do CDI. Atualmente está um pouco mais difícil, mas o fundo tem pago bons proventos, né? A gente vai verificar aqui na análise do gráfico que ele está pagando bons proventos, quer ver? Então, ó, pelo gráfico aqui, atualmente o fundo, ó, cotado a 102, teve uma queda muito monstruosa no mês passado. A gente vai verificar aqui, ó, nos últimos 30 dias, se eu não me engano, ele já está pagando um dividend yield aqui de 18,69% nos últimos 12 meses e desvalorizado aí 24, quase 20% de desvalorização. Vamos ver se aqui vai abrir o gráfico, né? E a gente verifica aqui, é uma queda, né? Começando a cair aqui nesse período, ó, teve uma queda que chegou a 97, 95 reais nesse período aqui, depois avançou de novo para 107 e agora está em torno ali de 102,95, né? E o fundo estava cotado, ó, lá 120, 120 e pouco, né? Depois então, depois aqui da subscrição que ele fez, né? Acabou caindo bastante no mercado, impactado aí por algumas notícias, né, que estava usando caixa para poder complementar provento, teve um monte de situação aí com relação também ao XBXO11, e aí o cotista aqui teve uma resposta que o mercado respondeu bruscamente, né, e o fundo chegou a cair a R$ 95 nesse período aqui do metade de abril, né. E agora voltando ali está em torno de 102 e anunciou um provento muito alto, que a gente vai ver inclusive aqui, ó, relativo a abril, R$ 1,75. A gente vai ver esse resultado então lá no relatório gerencial. Então, já aqui no relatório gerencial, a gente vai ver aqui os comentários do gestor. O dividend yield distribuído foi de 1,46%, R$ 1,75. Né? Após a distribuição, o fundo tem aí 27 milhões e 800 mil de lucro contábil acumulado. Então, sempre estão informando isso por conta daquele problema do MXRF11, né? Alguns fundos aí se preocupando em informar o lucro contábil todos os meses, né? O resultado desse mês ele foi impactado porque ó, o Serra Verde, né, o Fundo de Investimento Imobiliário, que é para investidor qualificado, né, distribuiu aí 20 centavos por cota, o que gerou aí quase 4 milhões de receita para o fundo, né, receita de FII. A gente vai ver então lá mais para baixo qual foi a receita total de FII.
Com relação à correção monetária dos CRIs, né, a variação do IPCA também foi alta nesse período de fevereiro e março, que é a referência para a atualização monetária, né, o que corresponde ao IPCA a 92% dos CRIs atual do portfólio. Então teve esses impactos, a gente viu que IPCA de abril já foi divulgado também, teve uma pequena retração, mas ainda está acima de 1%, e o acumulado já ultrapassou os 12%. Né? Então, como eu falo aí nos últimos relatórios, está se aproximando já do IGPM, provavelmente mais para frente vai começar a correria também dos indexadores aí, como aconteceu quando o IGPM estava alto, né? E agora a gente tem ali IPCA, IGPM e CDI muito próximos ali no mercado, né? E ele explica aqui como é que é apresentada, como é que é feita a correção monetária dos CRIs. Você pode fazer a leitura aqui, e é o que ele anunciou aqui, né? Sempre os 2 meses anteriores. Todos os ativos pagaram a obrigação como previsto, como ele falou aqui. Então, tem aqui as obrigações sendo cumpridas, né? E no relatório anterior ele fala que no mês de março foi um bom mês para os projetos de ponto de vista de recebimento das carteiras e vendas. Então, manteve-se aí durante o mês de abril, e o março teve uma melhora com relação aí ao fluxo mensal, o fluxo financeiro dos CRIs, né, que contribuiu bastante para o resultado do fundo nesse mês de abril. Então, em março, o fundo adquiriu então 41,6 milhões, vendeu 1 milhão de reais em CRIs, provavelmente que deve ser abril, né? Deve ter errado aqui o mês, né? Acho que é abril. Botou aqui março, mas acho que é abril. Total alocado 100% com aumento de posições, o fundo não adquiriu CRI novo, então todos foram aumentos de posições. E aqui dentro das subordinações, né? A gente verifica que ele adquiriu 51% de cota subordinada e 49% de cota sênior, né? A gente sabe aqui, já falei da diferença, né? Se você não lembra, o subordinado é aquele que não tem prioridade no recebimento do fluxo financeiro, né? São os últimos a receberem ali com relação aos valores dos CRIs todos os meses, tá? Ou de acordo com a periodicidade de pagamento. Então, por isso mesmo, ele tem um risco maior, né? E os subordinados normalmente têm um prêmio de risco maior do que as cotas sênior, né? Então a gente verifica inclusive aqui dentro das aquisições. A cota sênior, ela tem uma prioridade no recebimento dos resultados. Então essas foram as aquisições do fundo. Vamos seguindo, aqui ele fala sobre a DRE gerencial, né, onde teve aí um recebimento de 3,8 milhões do Serra Verde, HCHG pagou 826, HY 676 e o HREC 189 mil reais. Então teve aqui os recebimentos referentes ao mês, né? E ele fala sobre os fundos de investimento imobiliário, que ele vem falando, na verdade, todos os relatórios, né, sobre o Serra Verde, sobre aí o XBXO, sobre as questões lá dos boxes, né, o marketing, como é que anda, né, a gente tem esperado, na verdade, aí ainda em relação aos resultados do XBXO, né, e ele fala aqui sobre os projetos de multipropriedade. Depois tu faz uma lida aqui mais apurada para você entender um pouquinho mais, né, sobre por exemplo, esse projeto aqui da WAM do Gramado Parques, né, então depois você faz uma leitura mais detalhada aqui para entender um pouquinho mais sobre esse projeto da WAM, sobre os ganhos, né, entre abril de 17 e abril de 22, é um dos CRIs que o fundo tem mais tempo aí na carteira, né, então o fundo já teve aí alguns resultados interessantes. E depois você faz uma leitura aqui e veja os gráficos aqui. Vamos para a DRE gerencial. Então em abril a gente vê aqui o resultado do fundo, ó, 44, quase 45 milhões de reais, melhor resultado do fundo aí desde o seu início, né? A gente verifica que o fundo não tinha passado, se eu não me engano, o fundo não tinha passado ainda de total de receitas de 40 milhões, para agora quase 45, impactado principalmente, né, pelos CRIs, claro, mas pela correção monetária deles, ó, foi 21,6 milhões a correção monetária e os juros também, ó, 17,4. Receita com FIIs, 5,5 milhões, né? O principal resultado foi o Serra Verde, por isso teve uma diferença muito grande aí com relação aos meses anteriores. E outras receitas, 411 mil, normalmente onde o caixa está aplicado. A total de despesas, 2,9 milhões de reais. O fundo, então, aqui sempre faz a apropriação da taxa de performance, né? O fundo aí performando realmente acima da rentabilidade alvo.
Então, todos os meses, praticamente, o fundo tem ali a apropriação da taxa de performance, que normalmente é pago anualmente, né? Mas é apropriado mensalmente. Resultado aqui, então, de 42 milhões de reais. O fundo fez uma reserva aí de 3,3 milhões, né? E distribuiu 38,6 milhões, R$ 1,75, que dá um dividendo de 1,46%. Então, o fundo melhorando bastante aí, né? Mantendo a performance aí de alguns anos anteriores, né? E aqui a composição do resultado, né? O principal aqui foi a atualização monetária, a correção monetária dos CRIs, que contribuiu bastante para o resultado desse mês. E o fundo que vinha distribuindo R$ 1,60, R$ 1,40, foi para R$ 1,75 de rentabilidade nesse mês. Então, quem está pegando a cota hoje, a R$ 102, né? Está tendo ali um ganho, um resultado, né? Superior ali a 1,7 aproximadamente, né? Se for o valor de mercado, e aqui na rentabilidade com relação ao valor patrimonial, que é em torno de R$ 120, 1,5%. Aqui então são os CRIs pulverizados, eles sempre fazem especificação aqui, né? São os CRIs pulverizados, tem os CRIs corporativos, então a gente vai ver depois esse percentual que o fundo tem em relação às subordinações, aos tipos, né, aos segmentos. A gente vai ver um pouco mais para baixo, aqui são os CRIs corporativos, né? E pela análise que eu fiz aqui são os FIIs, tá? Tem 66 milhões em FIIs, não, quer dizer, mais em caixa 66 milhões, o fundo tem aqui só no XBXO11 231 milhões de reais. Então a gente vai ver mais para baixo aqui, ó, esses gráficos nos revelam algumas verdades do fundo, né? Pelo menos algumas interpretações aqui que a gente pode se basear. Aqui a gente tem os CRIs, o fundo tem hoje quase 75% alocados em CRIs, 22% em FIIs e 2,5% em caixa. E o interessante é que na subordinação, que 56% são cotas sênior. E se a gente somar com as cotas únicas, chega a 66%. O que significa isso? As cotas únicas e as cotas sênior têm prioridade na distribuição dos resultados dos CRIs, então são o primeiro a receber. Então, o risco de não receber é menor do que as cotas subordinadas hoje, que são 31% do portfólio. Então, com relação à subordinação, eu não enxergo um risco elevado, né? Um risco médio, claro, sempre tem o risco de não receber, de ter algum problema, até mesmo por conta do indexador, né, o IPCA, que é o principal, como a gente vê aqui, que está bastante alto. Mas nesses daqui, acaba que o prêmio de risco, né, nesse sênior e nesse subordinado, nesse único, acaba que o prêmio de risco é menor, né, por conta que eles têm prioridade no recebimento, tá? Já a mesalino e a subordinada, ela tem riscos maiores porque são os últimos a receberem o fluxo financeiro dos CRIs, tá? Então, por isso mesmo, com relação à subordinação, o fundo não tem um risco tão elevado assim. E com relação ao segmento, né, os segmentos corporativos representam um risco menor por conta, né, que são normalmente projetos de grandes empresas, né? Então, e aqui a gente vê que o corporativo é a maior participação dentre os outros segmentos, tá? Quando você concentra, então, os pulverizados, acaba que eles superam os corporativos e representam, então, 61% os segmentos com contratos mais pulverizados, né? Isso no modo geral, né? A gente tem aqui também shopping, que também acaba sendo praticamente semelhante a um corporativo, né? Então, com relação ao segmento, o fundo também não tem médio risco aí com relação à alocação por segmento. Então, dentro dessa análise aqui, né, básica, a gente verifica que o fundo não tem um risco tão alto quanto dizem no mercado, né? Por conta justamente pelas subordinações dos seus CRIs. Isso é uma análise minha, tá? Normalmente as análises que eu faço, básicas que eu faço dentro de um fundo de papel, vejo a subordinação, vejo as alocações por segmento, os indexadores, está concentrado no IPCA, né? Isso acaba não sendo ruim, não sendo bom, mas acaba que não tem muitas opções hoje, né? Acaba que fica mais limitada ao IPCA mesmo, tá? E essa é uma análise minha, é claro. E aqui dentro da liquidez, a gente verifica que o fundo teve uma liquidez aí muito elevada também no mês de abril. Ó, o volume de negociação foi muito alto.
justamente porque a cota teve um despencamento aqui, despencou mesmo aqui, de 114, né, em março para 105,46 em abril, já caiu mais aí, tá em torno de 102, né? E ele flutuou lá nos 95, né? Então flutuou a R$ 95 ali, quem ainda investe no fundo, aumentou a posição com certeza, né? E aqui a gente verifica que o volume financeiro no mês foi de 366,8 milhões. A valorização da cota foi negativa, então teve desvalorização de 8,1%. Então esse foi o principal causador, ao meu ver, dessa alta liquidez no mercado. Muitos aí aproveitando o preço, né? E quem aproveitou esse preço em abril pegou esse provento aí de R$ 1,75 por cota. Aqui é a especificação de cada um dos CRIs, tá? Os projetos aí do fundo, né? E mais para baixo também ele fala sobre os fundos de investimento imobiliário. Então você pode baixar o relatório, fazer essa leitura mais detalhada, tá? Conhecer um pouco mais. Cada fundo aqui tem o seu relatório, você pode também baixar. Não entendo ainda porque o fundo ainda tem esse HCST11 na carteira, não rende nada para o fundo, né? Enfim, é porque é da hectare, deve ser. Mas os outros aí, exceto o XBXO, têm rendido bons proventos para o fundo. Então você pode se atualizar aqui com relação a essas notícias desses fundos que ele tem na carteira, ok? Então é isso aí, relatório gerencial do fundo HCTR11, provento altíssimo, né? E no meu entendimento, médio risco, né? Por conta das subordinações e dos segmentos de alocação. No meu entender, é claro, tá? Não é nenhuma indicação de compra nem de venda, mas se você for cotista então da HCTR11, compartilhe com a gente nos comentários desse vídeo qual o percentual da sua carteira hoje. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.